Olá, boa noite, irmãos. Que bom que nós podemos estar reunidos de forma virtual nesse culto, nesse domingo, para louvarmos ao Senhor juntos, engrandecermos a Ele por tudo aquilo que Ele tem nos feito, tem nos dado e tem cuidado de cada um de nós. Eu quero iniciar esse culto lendo 2 versículos que estão no livro de Lamentações, capítulo 3, os versículos 22 e 23, que dizem assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A fidelidade do Senhor para conosco é tão grande que Ele não deixa nós sermos consumidos. É por causa da fidelidade dEle que nós temos saúde, é por causa da fidelidade dEle que nós temos o alimento todos os dias nos nossos lares, é por causa da fidelidade dEle que nós estamos reunidos aqui nesse momento para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Eu te convido a fechar os olhos agora para nós fazermos uma oração ao Senhor. Querido Deus, eu quero te agradecer por cada um de nós que estamos aqui gravando esse culto, por cada família que está na sua casa agora junto conosco, Pai, para juntos louvarmos ao Senhor e engrandecermos o seu nome, por causa da tua grande fidelidade, da tua bondade que tem cuidado e guardado cada um de nós. Pai, muito obrigado por isso. Nesse momento nós queremos te adorar, queremos render os nossos louvores ao teu nome e agradecer ao Senhor por sua bondade e porque o Senhor não tem deixado de cuidar cada um de nós. Pai, muito obrigado, porque o teu amor não tem fim, porque a tua presença nas nossas vidas é constante e perceptível por meio do teu Espírito Santo. E que assim o Senhor tome-nos por suas mãos e nos leve a esse tempo de louvor e de adoração para glorificarmos o seu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Graça e paz, amém? Bom que nós podemos louvar, adorar, exaltar o nosso Senhor. Vamos começar, mesmo estando cada um em seu lugar, nós aqui na igreja gravando hoje, mas você na sua casa, onde você está assistindo, que a glória do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre esse lugar, amém? Vamos cantar isso? Que nessa noite você sinta o toque do Senhor, você sinta a presença do Espírito Santo na sua vida, aí onde você está.
porque nós podemos estar isolados nesse tempo de pandemia, longe uns dos outros, talvez apreensivos, aflitos com as situações da nossa vida, sejam financeiras, sejam da nossa saúde emocional, espiritual, mas há um lugar onde nós podemos estar, em que todas essas coisas somem, e esse lugar é no Senhor. Vamos cantar isso. Pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Quem governa, este lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde este lugar é no Senhor. Cante isso. Este lugar é no Senhor. 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 Diga assim: eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus.
Este lugar é no Senhor. Este lugar. Esse lugar é do Senhor, este Senhor. lugar. Que temos tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos. Este lugar é a presença do Senhor, aos pés de Cristo, onde nós, Deus, sentimos a paz que excede todo entendimento, onde nós temos tudo aquilo que precisamos, necessitamos mais do que nós merecemos. É o lugar onde nós temos o amor do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia, Deus. Não estás assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor.
Ti que nós exaltamos nessa noite. É a Ti que nós adoramos nessa noite. É a Ti que nós prestamos o nosso culto, Deus. Mesmo nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos sofás, mantemos a reverência ao Senhor. Estamos na presença do Senhor, cultuando a Ti, buscando ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que está sentado no trono, nosso Rei, nosso Pai. Te louvamos nessa noite, pedimos a direção do Teu Espírito Santo, Deus, sobre a palavra do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Mais uma vez eu quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que bom que nós podemos estar reunidos virtualmente para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para dizer que nós vemos a glória dele aqui neste lugar, onde eu estou agora, mas onde você está na tua casa também. E nós temos esse tempo também pelo qual nós podemos buscar o Senhor, meditar na palavra dele, cultuar, entregar o nosso culto a Deus. Queria que você fizesse isso onde você está nessa noite. Cultue ao Senhor. Não apenas assista a um culto, mas entregue ao Senhor o seu culto, o seu louvor e a sua adoração. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor que tocou bastante o meu coração essa semana. E essa semana eu lia um editorial de uma igreja que eu gosto bastante de ler os editoriais deles. É uma igreja em São José dos Campos, em São Paulo. E era um editorial relativamente antigo. Antigo que eu digo, não muito antigo, mas em vista da crise que nós temos passado, de toda essa questão de pandemia. Era um artigo de 2018, ou seja, quando foi escrito, ninguém pensava nessa questão de pandemia ainda. E ele falava um título que me chamou bastante atenção. Isso aconteceu no domingo, logo após o culto que nós tivemos na semana passada. Eu sentei e comecei a ler algumas coisas depois do culto, e meditar. E esse editorial me chamou bastante atenção, porque ele mostrava uma pergunta, e é a pergunta que eu quero falar com vocês nessa noite. Ele fazia o seguinte questionamento: por que a igreja é tão importante? Pensa por alguns segundos, aonde você está? Por que a igreja é tão importante? Tinha outros questionamentos juntos, e que me fizeram pensar e meditar nessa palavra que eu quero trazer para você nessa noite. Por que a igreja é tão importante? Por que ir à igreja? Talvez muitas pessoas se perguntem sobre a função, o motivo pelo qual a igreja de Jesus Cristo exista. Por que será que a igreja existe? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Passou a Páscoa agora há pouco tempo, que nós celebramos a morte, mas a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu em nosso favor, morreu para pagar pelos nossos pecados. E nós celebramos isso como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Muitas pessoas celebram e celebraram o real sentido da Páscoa. Muitas pessoas fizeram isso, mas algumas pessoas talvez esqueceram do que de fato é o verdadeiro sentido da Páscoa. O alto preço que Cristo pagou pelos nossos pecados. E talvez a Páscoa tenha sido apenas mais um feriado comercial, um pouco atípico esse ano, porque foi tudo diferente, em casa, fechado, mas apenas mais uma data festiva. Mas não para nós como igreja, como filhos de Deus, que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pensando em igreja, e por que é importante a igreja? Eu lembrei de uma conversa que eu tive com um menino no projeto de futebol, alguns meses atrás aqui na igreja. E eu conversava com ele a respeito de igreja, falava para ele das coisas da igreja, e esse menino falou assim para mim: pois é, eu preciso ir à igreja, porque eu estou mal com Deus. Sabe aquele sentimento de que o cartão ponto tem algumas lacunas sem preencher? Infelizmente, para algumas pessoas há esse sentimento de que eu preciso estar na igreja, porque senão eu não estou bem com Deus. Tem pessoas que vão à igreja para cultuar o Senhor, para entregar o seu louvor, a sua adoração, para dizer ao Senhor: Senhor, eu te amo, eu amo estar na sua presença, eu amo estar na casa do Pai, eu amo estar com os meus irmãos. Alguns vão talvez simplesmente porque foram criados na igreja, porque os pais eram da igreja, os avós eram da igreja, e eu também vou à igreja. E as perguntas continuam: por que existe a igreja do Senhor? Por que a igreja é tão importante?
pastor Mark Dever, é o nome dele, nos ajuda a pensar sobre a igreja e a sua importância. E ele diz algo muito lindo que eu gostaria de compartilhar nessa noite com você. A igreja é o evangelho de forma visível. A igreja é o evangelho de forma visível. No Novo Testamento, a palavra igreja, trazendo um pouquinho a raiz dela no grego original, a sua definição significa chamados para fora. É isso que significa a palavra igreja. Num contexto mais amplo, usado por um grupo de pessoas chamado para fora das polis, ou seja, cidades gregas. Em resumo, chamados para fora com um propósito em especial, um propósito específico. Meus irmãos, isso é igreja. E nós temos dito várias vezes nesses dias, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Este é o lugar onde nós nos reunimos como igreja do Senhor, como família do Senhor. E nós somos igreja, família. Nós somos os chamados para fora. Nós somos os escolhidos com um propósito. E um propósito muito especial. Eu quero falar um pouquinho sobre esses propósitos pelos quais a igreja existe. E quais são esses propósitos? O primeiro deles se encontra lá em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, os versículos 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Quero orar mais uma vez. Feche teus olhos onde você está. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos abri-la, lê-la, interpretá-la e contar com o auxílio do teu Espírito Santo nas nossas vidas, para aplicar nas nossas vidas, de maneira que ela seja prática, viva, penetrante nos nossos corações. E o Senhor fale a cada um de nós a tua vontade, o teu querer. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem a liberdade de agir nas nossas vidas, por isso age no nosso meio, nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo e falando a vontade do Senhor a cada um dos seus filhos, dos seus nessa noite. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos alguns propósitos como igreja do Senhor. E o primeiro desses propósitos que eu anotei aqui é que nós somos escolhidos para ser um povo. Olha que texto lindo que Pedro escreve. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos exclusivos do nosso Deus, do nosso Senhor, um povo separado para Ele, uma geração eleita, um sacerdócio real do Rei. Um dos pontos fundamentais da natureza da igreja é reconhecer que ela é separada para as coisas de Deus, que ela é o povo de Deus. E a igreja existe com um propósito, e é o propósito de glorificar Ele. Nesse texto, o apóstolo Pedro chama atenção para os leitores da sua carta e também para nós, nos dias de hoje, e diz assim: ei, olha quem são vocês como igreja. Olha que vocês foram resgatados por Deus. Olha a identidade que Ele te deu agora, como filho dEle, como povo dEle. Deus nos resgatou, Deus nos fez o seu povo. Nós somos resgatados pela obra de Cristo nas nossas vidas. Tem um programa no Netflix, talvez agora você tenha um tempinho a mais para assistir. Eu não lembro o nome, então eu vou te dar o trabalho de você procurar o nome dele. Mas é um programa de resgate nos Alpes suíços, então tem aqueles helicópteros, os resgates, todo aquele povo bem preparado, bem equipado. Eu acho sensacional ver aquilo, os esforços daqueles homens e mulheres para salvar vidas. Para salvar a vida das pessoas, talvez numa fenda no meio do gelo, lá embaixo a pessoa pisou e afundou no gelo e não sabia que era um buraco. E as pessoas vão resgatar eles lá no meio, correndo risco de vida.
Eu acho sensacional ver os esforços, mas mais sensacional é o esforço que Cristo fez por mim e por você, para que nós fôssemos um povo dele, para que nós fôssemos essa nação santa, escolhida, separada para as coisas dele. Olha comigo esse texto de Efésios capítulo 2, dos versos 4 até o 6, que diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em suas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Queridos, esse texto fala que nós estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus, que o salário do pecado é a morte. Eu falei há pouco tempo sobre esse texto no devocional pela manhã. Se você trabalha e recebe no fim do dia 150, 200 reais que você tem como salário, que é a proposta que seu patrão fez e você concordou, você chega no final do seu dia e recebe os seus 150, 200 reais, aquilo que você tem acordado com o seu patrão. Se nós pecamos, o salário pelo nosso pecado é separação eterna de Deus. Mortos fisicamente, mortos espiritualmente. Mas o texto fala que Cristo nos deu vida quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Jesus teve que morrer e ressuscitar para que eu e você também viemos a ressuscitar da nossa morte espiritual. E Ele nos deu vida eterna, e isso é sensacional. João 1,12 complementa o que ele disse, dizendo assim: contudo, aos que receberam, aos que creram no nome de Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Repare que João está falando aqui com aqueles que creram em Jesus. Por isso é tão importante crer, e crer no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Porque a partir do momento em que nós cremos, como o texto diz, que creram em seu nome, nos tornamos filhos de Deus. Ele nos fez como seus filhos adotivos por meio de Cristo. Nós ganhamos uma nova identidade, nós ganhamos um novo CPF espiritual por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é interessante desse texto e queimou muito no meu coração? A partir desse momento, Ele nos fez filhos, muitos filhos. Aonde você está, que você creu em Cristo, filho de Deus, filhos de um mesmo Pai. E esse é o porquê que nós podemos nos chamar de irmãos, de uma grande família na fé. Porque Ele nos fez filhos por meio do sangue de Jesus Cristo. E sabe por que isso acontece, meu irmão e minha irmã? O propósito disso, por meio da igreja, é manifestar a glória de Deus. Quantos textos, quantas músicas falam sobre a glória de Deus? Nós cantamos no louvor hoje: eu quero ver agora o seu poder, a glória do Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Quantos textos e músicas falam sobre a glória de Deus? Mas sabe como ela é manifesta? Através dos relacionamentos dos filhos de Deus. Através da igreja do Senhor. Através do envolvimento, do ajuntamento dos filhos de Deus, a glória do Senhor é manifesta. Amém? Que lindo isso! A igreja do Senhor manifesta a glória de Deus. É o próprio Deus que nos chama para ser seu povo. É Ele quem forma a sua igreja, para que dessa forma a igreja reflita a pessoa de Cristo no mundo. Nós somos um povo dele, povo santo de Deus. Possivelmente a santidade é o atributo que mais chama atenção pela diferença natural do homem caído. O homem caído não tem nada de santo, e a igreja tem como atributo designado a ela buscar ser santa. A santidade, o que é ser santo? É ser separado para as coisas de Deus. Mas o grande ponto de entendimento da santidade é que a igreja é o povo separado de Deus, mas não o povo perfeito de Deus. Deixa eu dizer isso para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Nós não somos perfeitos, mas nós buscamos juntos como igreja do Senhor, com ajuntamento, buscando ao Senhor, louvando, adorando, exaltando, aprendendo na palavra. Buscamos a santidade a cada dia. Somos separados para as coisas de Deus. Efésios capítulo 5, versículos 25 e 27, Paulo diz assim: maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja
e entregou-se a si mesmo para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eu olho para aquela pergunta que eu comecei a mensagem de hoje. Por que a igreja é tão importante? Por que ir à igreja? Eu começo a ver algumas respostas. Porque eu preciso de Deus. Eu preciso de Cristo. A igreja é importante porque por meio da igreja Ele me fez filho. Ou na verdade por meio de Cristo, o sacrifício perfeito de Cristo, Ele me fez filho. E muitos filhos formam a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. A igreja é importante porque Ele me deu uma nova identidade. Porque eu sou povo santo. Porque eu sou separado para as coisas dEle. Porque assim a glória dEle é manifesta através da minha e da sua vida. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Enquanto eu estudava tudo isso e percebia tudo que a igreja é, me queimava no coração. Algumas palavras eu anotei e falei: obrigado, Senhor, pela igreja que me deste. Obrigado, Senhor, pela família do Senhor que nós somos. E se você é de outra igreja e tem assistido, agradeça ao Senhor onde você está agora. Diga obrigado, Senhor, pela igreja que me deste. Obrigado pela família no Senhor que o Senhor me deu. Obrigado pelo privilégio de ser filho do Senhor, de poder te chamar de Pai. Quando nós falamos sobre a igreja, irmãos, dá saudade, né? Ou se dá saudade, mas logo vai passar. E nós vamos poder estar juntos de novo, como família do Senhor, como igreja. Queridos, Cristo morreu para santificar e glorificar a sua igreja. E essa igreja sou eu e é você, meu irmão, minha irmã. E por fim, Jesus Cristo é o Senhor desta igreja. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Efésios ainda, capítulo 2, versículos 20 a 22, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, tendo como pedra angular o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja, amém? Nós pertencemos ao povo de Deus por causa do que Ele fez por nós. A igreja está edificada, solidificada na pedra que é Jesus Cristo. Nós olhamos para aquele texto que fala: edifique a sua casa, e nós cantamos com as crianças: não construa a sua casa na areia, porque vem a tempestade, todas as coisas se levam a casa. Mas quando a casa está bem fundamentada na rocha, que é Cristo, ela fica firme, ela não solta. Quando a igreja do Senhor é uma igreja que lança os seus alicerces na rocha, na pedra, que é Cristo, e Ele se torna o Senhor, o centro da igreja, ela é uma igreja forte, e é constituída de famílias fortes. E o propósito dela é manifestar a glória de Cristo através das nossas vidas. Eu quero dizer para você nessa noite: nada nesse mundo pode destruir ou acabar com a igreja, porque ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Nada pode destruir. Se nós olharmos para aquele texto, fala: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o texto não está dizendo que as portas do inferno estão tentando abrir a porta da igreja, invadir a igreja, mas o texto está falando que as portas do inferno não vão prevalecer. Ou seja, a igreja invadindo e as portas do inferno não conseguem aguentar, porque a igreja é solidificada na rocha que é Cristo. Queridos, se ela pertence ao Senhor, nada nesse mundo pode destruir. Eu quero dizer para você, muito menos um vírus. Esse é um tempo que nós estamos nos guardando, nos protegendo, obedecendo às nossas autoridades como o Senhor ensinou. Mas nada pode destruir a igreja do Senhor, porque a igreja sou eu, a igreja é você. E por isso a igreja é tão importante. Amém? Para concluir, por que a igreja é tão importante?
Porque a igreja é o evangelho de forma visível. Talvez as pessoas nunca vão abrir isso aqui, nunca vão ler a palavra de Deus. É importante sim ler a palavra de Deus, mas quem sabe as pessoas não veem a igreja. E elas se perguntam por que é tão importante. Porque a igreja é o evangelho de forma visível. E eu e você podemos ser testemunhas visíveis desse Senhor na vida dessas pessoas, dessa igreja na vida das pessoas. Queridos, eu quero te mostrar algo muito especial. Se você me permite, eu gostaria de fazer isso. A igreja é o evangelho de forma visível. Vem comigo, por favor. A igreja é o evangelho de forma visível. Eu estou aqui com você. Quando o ministério de louvor louva, aqui onde está, em cima. A igreja é o evangelho de forma visível. Quando os pastores, eu, pastor Jackson, pregamos a palavra de Deus aqui, anunciando às pessoas. A igreja é o evangelho de forma visível. Quando as pessoas sentam aqui do ladinho, a dona Margarida, a Érica, a família Krause sentando aqui nessas primeiras cadeiras, do lado aqui. A igreja é o evangelho de forma visível, quando a Mabel e Josefina sentam nessas cadeiras aqui do lado. Um pouquinho mais atrás, a dona Hilda, o seu Aurélio, a família do Roberto, a família do seu Arte. Me perdoem, queridos, mas eu não vou lembrar o nome de todos agora sentados aqui. Mas a igreja é o evangelho de forma visível, quando o pastor Paulo e família sentam naquelas cadeiras. A igreja é o evangelho de forma visível, quando o Jerônimo senta aqui, junto com a Berta, junto com a Florisa, com os seus familiares. A igreja é o evangelho de forma visível, quando as crianças dançam, louvam ao Senhor aqui atrás, quando o Rodrigo e a Indianara sentam aqui nessas cadeiras, quando as mães trazem os seus filhos para dentro desse berçário, amamentando as heranças do Senhor. A igreja é o evangelho de forma visível, quando o seu Valde, a dona Brunilda sentam nessas cadeiras, quando Boniek e Vanilda sentam nessas cadeiras aqui atrás, quando nós tomamos um café juntos aqui nessa mesa. A igreja é o evangelho de forma visível, quando o ministério de som, William, Bia, Alexandre, Fred, fazem o som, a iluminação, a projeção aqui de trás. A igreja é o evangelho de forma visível, quando nós sentamos nessa cadeira, minha família, eu, a Dani, e aqui eu oro ao Senhor, eu coloco a mão nessa cadeira pensando diante do Senhor, que não somente eu, a Dani, mas os meus familiares, Deus vai ouvir a minha oração e sentarão conosco para louvar ao Senhor daqui de trás. Quando a família Andrioli senta nessa cadeira aqui, a igreja é o evangelho de forma visível, quando os jovens ficam nesses lugares que estão aqui todos juntos, louvando, adorando ao Senhor. Perto aqui do Luiz, da Vanessa, do Rubio e da Fanny, que sentam lá na frente. Do ladinho o pastor brinca e conversa bastante com eles. E Manuel um pouquinho atrás. A igreja é o evangelho de forma visível, quando nós nos reunimos, adoramos, exaltamos ao Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você. Querido, você está entendendo? A glória de Deus se manifesta quando tudo isso acontece. Quando nós louvamos ao Senhor. Quando nós adoramos ao Senhor. E eu olhei para aquela pergunta: por que a igreja é tão importante? E isso queimou no meu coração. Eu precisava mostrar para vocês nessa noite que a igreja é importante porque ela mostra o evangelho de forma visível. Assim como Atos, as pessoas olhavam para a igreja e Deus trazia simpatia ao coração delas. Nossa, isso é legal, que povo abençoado. E Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Você está entendendo? A glória de Deus se manifesta quando tudo isso acontece. E eu quero dizer para você nessa noite, queridos, vai passar. A igreja do Senhor não pode ser destruída. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O vírus vai passar e a igreja vai continuar mais forte do que nunca. Amém? Por que ir à igreja? Por que existe a igreja? Por que a igreja é tão importante? Eu quero concluir dizendo que a igreja manifesta a glória de Deus através da pregação do evangelho, de uma conduta de santidade, do relacionamento entre os irmãos. Por isso a igreja
tão importante. Obrigado, Senhor, pela igreja que me deste. Obrigado, Senhor, pela família no Senhor. Fala isso onde você está. Obrigado pelo privilégio de podermos ser seus filhos e chamarmos o Senhor de Pai. Vamos orar? Senhor, nós respondemos essa pergunta. Por que a igreja é tão importante? E respondemos através da ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Através do Senhor queimando e falando aos nossos corações. Que a igreja do Senhor é importante porque ela é o Evangelho de forma visível. Porque nós somos povo santo, nação eleita, sacerdócio real, geração santa, propriedade exclusiva do Senhor. Filhos do Senhor através do sacrifício perfeito de Cristo por nós. Obrigado, Deus, pela igreja do Senhor, que hoje se reúne cada um nas suas casas, louvando ao Senhor juntos, adorando ao Senhor juntos, mas logo tudo isso vai passar. E a igreja do Senhor, eu creio, em nome de Jesus, vai voltar mais forte do que nunca, disposta a nos abraçarmos, a buscarmos uns aos outros, a termos comunhão uns com os outros, a adorarmos ao Senhor juntos, porque isso manifesta o Evangelho e a glória do Senhor. E nós fomos chamados para fora, Senhor. Não é à toa que nós temos um lead escrito aqui atrás. Nós estamos indo virtualmente, mas estamos nos fortalecendo para que quando fisicamente nós voltarmos, Deus, a comunhão do Senhor, manifeste a glória do Senhor e nós possamos ir e pessoas sejam alcançadas, impactadas pelo Teu Evangelho. Por isso a igreja é tão importante. E nós Te louvamos pelo amor do Senhor derramado sobre nós. E clamamos por essa semana que se inicia, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Teu Santo Espírito estejam conosco hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, você que está nos assistindo, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, que você possa viver para a glória dEle. Espera mais um pouquinho. Logo tudo isso vai passar e nós vamos estar juntos novamente aqui. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor.